e apresentamos o Amigo Gringo Talk Show. E agora, seu Amigo Gringo. Bem-vindos de volta para o Amigo Gringo Talk Show. É o único talk show em português onde não se permite os brasileiros como convidados. Estamos aqui no topo do Empire State Building, como sempre, nos Puta Babaca Studios. Olha aí, a Estátua da Liberdade. Nossa, só nos dias mais claros você consegue ver isso. Olha, o convidado de hoje é bem interessante. Ele é um gringo, óbvio, que toca sanfona e piano. Já fez vários tours no Brasil, toca aqui o tempo todo em Nova York. E daqui a pouco, para quem mora no Azerbaijão, ele vai fazer um tour lá. Compre seus ingressos em azerbaijão.com.az, sei lá. O Rob Corto! Tá bem? Senta aí. Vanessa, uma aspirina. Oh. Rob, bem-vindo ao canal O Amigo Gringo Talk Show. Obrigado, amigo gringo. Falando de nome, seu nome é Rob, não é Hobby. Originalmente é Rob. Mas no Brasil é Hobby. Mas seu hobby não é tocar música, né? Não é não. É seu trabalho. Como que você começou a tocar música brasileira e como que chegou a ser seu fonte de ingressos? Posso falar isso? Fonte de ingressos? Vanessa? Ok. De renda, De renda. Eu sempre era músico, desde pequeno eu tocava piano e com 25 anos eu comecei a tocar sanfona, acordeão. E eu não sabia nada de forró, de chorinho, de samba, nada disso. Mas depois eu conheci um pessoal brasileiro que morava aqui, que era de Fortaleza e outras cidades no Brasil, e que quiseram começar uma banda de forró aqui. Nossa. E me ensinaram a tocar forró. E olha, e essa banda de forró chamava? Nem tinha nome. Mas depois você começou a tocar com uma banda bem conhecida aqui, né? Depois a gente começou a banda Forró in the Dark, junto com o brasileiro Mauro Refosco e os outros músicos que moravam aqui. Ok, só queria contar também que o Rob me ajudou com uma matéria que eu fiz no New York Times sobre forró, link na descrição, há muitos anos, porque ele me apresentou o Sérgio Gonzaga, que é o sobrinho do Luiz Gonzaga. Nossa, e conheci a família lá em Pernambuco, né? Conta só um pouco, ele vai tocar daqui a pouco, mas conta só um pouco sobre a music scene, como a música brasileira em Nova York. Tem muitas oportunidades de ouvir música brasileira aqui? Tem, vários. Desde a época que a gente começou a fazer o forró aqui, ficou muito popularizado aqui no mundo inteiro, em vários países diferentes. E aqui tem lugar para dançar, para ouvir e dançar forró toda semana, várias vezes da semana. Então, basicamente, você é responsável pela música brasileira ser tão popular em Nova York. Eu era um dos responsáveis. E antes de você tocar, tem alguma história interessante? Você fez tours no Brasil? Algo interessante aconteceu? É igual tocar lá e tocar aqui? Ou o quê? Várias coisas. Assim, eu viajei para várias cidades. Uma vez eu toquei... Porque eu morei em Brasília e a gente foi tocar em Anápolis. E a gente viu um pessoal tocando música brasileira, várias coisas de música brasileira, MPB, bossa nova, mas com um estilo de música sertaneja. Cantaram Garota de Ipanema nesse estilo e o público adorou e tocaram de novo a mesma música. E eu acho que isso, não sei, eu achei super engraçado e representava o espírito da música brasileira, que é sendo para o povo e que o povo é parte da performance, da experiência. Nossa, que interessante, né? E agora vai tocar pra gente, né? O que você vai tocar? Eu vou tocar uma música do Luiz Gonzaga, Pau de Arara. Ok, vamos lá.
Esse público adorou. Acho que vai ter que tocar mais uma. Qual é? Tá, eu vou fazer uma música do Pixinguinha, compositor antigo brasileiro. É que eu estava fingindo que sabia quem era, mas é verdade, não sabia. E 1-0. Uau! Ótimo, olha. Acho que a gente precisa ouvir mais uma e eu dançar com a Vanessa. Sabia que eu danço muito bem forró, né? Tem tempo, Eric? Não tem. Ah, droga. Então, voltamos já com o desafio babaca. Bem-vindos a mais um Desafio Babaca. Desafio babaca! Que o nosso diretor, Eric Hinojosa! E do meu outro lado, essa pessoa doce que toca como ninguém, Rob Curto! Bom, a brincadeira é o seguinte, a gente selecionou com a ajuda das brasileiras de Nova York, obrigado meninas, umas palavras em português que não são tão conhecidas assim pelos estrangeiros que falam muito bem o português. Vocês têm as mesmas palavras, vocês vão virar na hora que eu falar já e vão formar uma sentença usando o máximo dessas palavras possíveis. Vocês vão ter 1 minuto para fazer isso e a frase vencedora vai ser a mais sensacional do universo. E quem perde é o nosso puta babaca. Eu não sei quem vai ser. Então vai, já! É isso! Pé! Bom, agora o momento mais esperado desse talk show. Podem ler, claro que a gente vai começar com o nosso diretor lendo a sua frase magnífica. Poesia magnífica. Eu estava fazendo pedalinhos com minha bicicleta. Minha mãe, sirigueita, me chamou para comer. Comemos borocochô. Sou cineasta, então gravei com abatedouro aberta. Filme perfeito! Abatedouro Ah, tá, você sabe muito bem o que é abatedouro, não é mesmo? Vamos ver o nosso outro concorrente aqui, a melhor frase. Um dia eu andei de bicicleta com meu pedalinho, comi uma sirigata, um borocochô também e morri num abatedouro. Pode é a mesma coisa. Olha, tá, eu tenho que confessar que tá difícil, viu? Eu acho que a melhor solução nesse caso é fazer o puta babaca de hoje dançar forró! Puta babaca! Você vai dançar forró? Não, você. Esse vai dançar forró. Eu sei bem. Sozinho. Veja agora, veja em instantes.